noite, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Noite de milagre, noite de falar de milagres, noite de pensar em milagres, noite de acreditar em milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o Senhor que faz maravilhas, Ele é o Senhor que tem poder. Eu não tenho poder, eu não tenho poder se Ele não me der. Se do alto eu não receber, eu não tenho poder nem para ir bem nesta pregação, nesta meditação que eu vou fazer com você agora. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Ele é o Senhor. Nós somos ovelhas do seu pasto e somos por Ele guiados, somos por Ele ensinados, somos por Ele transformados. Estamos na nossa segunda noite, da nossa segunda sexta-feira do mês de julho, no qual estamos falando dos milagres de Jesus. E o milagre desta noite é o milagre da multiplicação. Está registrado nos 4 evangelhos, no de João, no de Mateus, no de Marcos, no de Lucas e no de João. Trata-se de uma ação sobrenatural de Jesus Cristo para nos ensinar muitas coisas, para nos mostrar muitas coisas a respeito do reino que Jesus veio estabelecer na terra, da importância do evangelho que é anunciado a partir da pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é as boas novas, Ele é o evangelho, Ele é o verbo vivo que desceu do céu e habitou no meio de nós, para que nós fôssemos então purificados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados e resgatados para uma eternidade com Deus, através do seu sacrifício. No livro de Lucas, nós vamos fazer a menção deste texto, no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 10 em diante, que fala a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. O capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 10 em diante, diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo o que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos cheios. De todos os milagres de Jesus, o da multiplicação dos pães e dos peixes está entre os mais contundentes, pois se trata de uma ação espiritual em um elemento físico e natural. Provavelmente, muitos daqueles que estavam lá na multidão nem souberam
que o pão e o peixe que estavam comendo ali naquele momento eram resultados da ação poderosa e miraculosa de Deus através de Jesus Cristo. Embora eles soubessem que Jesus fazia milagres, eles estavam ali por causa disso, por causa dos milagres de Jesus. Eles saíram das suas aldeias e das suas cidades para estarem ali por causa do milagre que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia no meio do povo. E eles corriam atrás de Jesus, e eles estavam sempre na volta de Jesus, porque eles sabiam do milagre, dos milagres que Jesus fazia. Mas talvez aquele momento, aquela grande multidão, talvez eles nem soubessem que o pão que estavam comendo e o peixe que estavam comendo ali, recebendo da mão dos discípulos, era o produto de um milagre, era uma ação sobrenatural de Deus, era a manifestação do poder de Deus. Aqui já fica um ponto tão importante para nós. Quantas coisas em nossas vidas Deus tem feito, mas nós nem imaginamos que aquilo está vindo de Deus sobre nossas vidas. Nós nem conseguimos dar a Deus glórias a Ele e graças a Ele pelo ar que respiramos. E Ele é quem nos dá o ar todos os dias para respirarmos. É Ele que faz o sol nascer, é Ele que faz com que as estrelas se mantenham no firmamento, é Ele quem sustenta a água nos seus limites. Ele é o Todo-Poderoso. Todos os dias Deus está fazendo milagres. E nós que muitas vezes só o seguimos por causa dos milagres que ouvimos falar ou que vemos acontecer na vida dos outros, muitas vezes esquecemos de agradecer de tantos milagres que Deus está fazendo em nossas vidas. Os milagres de Jesus, na verdade, eles se multiplicam nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias é um milagre de Deus na nossa vida. Isso nos faz pensar também um pouco nas motivações que levaram Jesus a erguer os seus olhos aos céus ali naquele dia e pedir ao Pai dos céus, e pedir ao Pai que, ao abençoar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, não só apenas os abençoasse, mas que também os multiplicasse. Afinal de contas, tudo começa em Jesus buscando um lugar para se retirar, se afastar do povo que o seguia, que o perseguia por causa dos milagres, porque ele precisava, em primeiro, descansar com seus discípulos. Ele queria um tempo de descanso com os seus discípulos, mas também queria um tempo de reflexão para a sua alma, pois ele acabava de receber a notícia que João Batista havia sido decapitado por Herodes, amando de sua esposa Herodias. Então Jesus, quando seus discípulos voltam com todas essas informações, quando eles chegam a Jesus falando de tudo que Deus tinha feito através do trabalho deles, pois eles tinham sido enviados aos campos para manifestarem o poder de Deus, quando eles chegam ali e falam tudo isso para Jesus, Jesus resolve se retirar. Mas é algo tão tremendo, porque Jesus, por mais que ele queira se retirar ali, porque ele precisava daquele tempo para que pudesse refletir na sua consciência humana como homem que era, né? Ele nunca deixava de ter no seu coração o sentimento do coração do Pai. E essa é uma reflexão tão importante. Como é que olhamos para o mundo? Com que coração olhamos para o mundo que está ao nosso redor? Com que sentimento, com que ambição olhamos para o mundo que está ao nosso redor? E Jesus, por mais que seu corpo físico sentisse cansaço, sentisse tristezas, sentisse angústias, sempre o olhar do amor de Deus por aqueles a quem Deus escolheu amar sempre estará presente no seu coração. Esta será uma das notoriedades do caráter, da personalidade de Jesus, que vai acompanhar o seu ministério até o fim, até o último suspiro da sua vida, pois é assim que Ele é, pois é assim que Ele quer ser, e é assim que Ele vai
ser até o fim. Outra questão de se pensar aqui neste milagre é a de que provavelmente no meio de uma multidão tão grande como aquela, aproximadamente 15 mil pessoas, pois quando se fala em 5 mil homens, certamente eles eram acompanhados pelas suas mulheres, pelos seus filhos, né? Deveria também existir muitas pessoas que já tinham o hábito de seguir a Jesus nas províncias ao redor, que saíam cedo de suas casas para acompanhar Jesus, o ministério de Jesus, e que provavelmente levava dos seus mantimentos para passar o dia fora de casa, pois estavam acostumados com essa dinâmica de Jesus, de caminhar entre uma cidade e outra, de buscar sempre estar no meio da onde há a necessidade e de buscar levar a sua mensagem, a sua palavra a muitos e a todos, né? Então, será que aquele povo que estava seguindo a Jesus, recebendo dele curas para suas enfermidades e ensinamentos para suas vidas, ainda estavam presos aos seus temores e egoísmos, a ponto de não compartilharem das suas provisões? Pois lá em Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz: procurem no meio do povo algum alimento, alguma provisão. E quando os discípulos voltam, eles dizem a Jesus, eles informam a Jesus que haviam achado apenas 5 pães e 2 peixes. 15 mil pessoas, 5 mil homens, apenas 5 pães e 2 peixes. Certamente ali faltou realmente no coração de alguns o sentimento que estava no coração de Jesus, a compaixão para compartilhar. Há uma linha teológica que analisa esse evento justamente desta forma simbólica, atribuindo o milagre da multiplicação mais ao fato de Jesus ensinar o valor da solidariedade aos seus discípulos, né, que quando ele manda organizar o povo, sentar em grupos de 50, né, existe uma linha teológica que acredita que o ensinamento mais profundo deste texto da palavra de Deus, dos evangelhos, registrado nos evangelhos dos discípulos, dos apóstolos, está justamente no fato de que Jesus tentou ensinar para eles o poder do compartilhar, o poder do realmente sentir a necessidade um do outro e participar da vida um do outro. Mas a verdade é que Marcos registra no seu evangelho quando ele diz que apenas 5 pães e 2 peixes foram encontrados. E mesmo que essa linha teológica tivesse algum outro fundamento na qual pudesse nos dar uma sustentação para entendermos assim, né? Já seria realmente um grande milagre esse, pois afinal de contas, se tem algo que realmente sempre precisou de um milagre na vida do homem, é a dureza do seu coração. Se tem um milagre que Deus precisa fazer neste tempo, na nossa sociedade, é transformar os nossos corações de pedra em corações de carne. Porque na dureza do nosso coração é que tantas vezes estamos vendo um impedimento real da manifestação de Deus na vida da sociedade, na vida dos homens, na vida do seu povo e até mesmo na vida da igreja. Por causa da dureza do coração, muitas vezes estamos restringindo o agir e o mover de Deus, porque estamos andando atrás de Jesus, esperando o milagre para as situações da nossa vida, mas muitas vezes não entendemos que o maior milagre que Deus pode fazer neste tempo não é o que Ele faz na nossa vida, mas é o que Ele faz através da nossa vida. É quando Ele multiplica em nosso coração o desejo de ir além das nossas necessidades. E aí então nós realmente estamos
manifestando o poder de Deus. Mas o relato que se encontra nos 4 evangelhos deixa explícito que, seja por egoísmo ou seja por carência daquela multidão, quando Jesus olha para eles, Jesus tem compaixão deles e percebe que eles precisavam ser alimentados e que havia a necessidade de uma ação sobrenatural para que isso acontecesse. Esse é o olhar de Jesus. Jesus olha, como o homem tem compaixão, como Deus tem consciência do poder que está no Pai para manifestar no elemento físico um sobrenatural, um poder sobrenatural, para que Deus possa ser honrado, para que as necessidades possam ser supridas e para que possa existir a alegria. Um dos grandes motivos pelos quais Jesus sempre pediu ao Pai a manifestação do seu poder para que o milagre acontecesse nas mais diversas e variadas ocasiões que Jesus vai agir de forma poderosa, sempre está como foco, sempre está como principal motivação a honra e a glória ao nome do Senhor, a manifestação do poder de Deus, mas também sempre está presente o desejo de Jesus de fazer com que um coração desfalecido, um coração amargurado, um coração entristecido, desanimado, desesperançado, possa se reacender em fé, possa se reacender em alegria, possa se reacender em esperança. Essa é uma das coisas que fazem parte daquilo que é a pregação do Evangelho, pois o que é a pregação do Evangelho, senão a maior verdade de esperança para o homem, a maior fonte de esperança para o homem? E por isso que quando Jesus manifesta através da sua visão de compaixão por aqueles que eram o rebanho do seu pasto, as ovelhas do seu pasto, né? Ele vai então olhar para o céu e ele vai pedir a manifestação de Deus para suprir as necessidades daqueles que estavam ali. Jesus tem prazer em suprir as nossas necessidades. Jesus tem prazer em nos ver em momentos de alegria. Pois imagina aquele momento, em resposta às preocupações dos seus discípulos, Jesus compartilha com eles o privilégio de participar da distribuição do pão e do peixe, que não se esgotava nas mãos dos apóstolos. Imagina isso, pastor Rubens. Eles estavam com um pedaço de pão na mão, outros com um pedaço de peixe, e eles pegavam daquele pão e pegavam daquele peixe, e aquele peixe não se acabava na sua mão, aquele pão não se acabava na sua mão, e eles estavam andando no meio daquela grande multidão, e vendo aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles homens sendo saciados na sua fome. Isto é tremendo. Isto pode ter sido talvez a maior experiência que aqueles homens tiveram em todo o seu ministério com Jesus. Poder ver o milagre de Deus acontecendo a partir do trabalho das suas mãos. E as pessoas sendo saciadas a partir daquilo que eles fizeram em obediência, em fé, crendo naquele que havia lhes dado a palavra: dei-lhes vós de comer. Muitas vezes o milagre está nas suas mãos. Muitas vezes o milagre é com você, é através de você. Mas muitas vezes nós só queremos ser alvos do milagre, nós só queremos ser atendidos pelo milagre. Mas igreja do Senhor Jesus Cristo, há muitos milagres de Deus que precisam acontecer a partir de você,
que precisam acontecer na vida de alguém, a partir do seu olhar, a partir da sua compreensão, a partir de você conseguir enxergar a necessidade do seu próximo e atendê-lo. Se você entender esse roteiro de bênção que Jesus ensina neste momento tão precioso da vida dos seus discípulos, da vida dos seus apóstolos, se você entender que o elemento físico, ele sempre será limitado, ele sempre será um elemento passivo, e que se você conseguir olhar para os céus, movido do sentimento certo, movido da causa certa, da motivação certa, e Deus se agradar de nós, e Ele nos abençoar, então nós temos tudo para compartilhar, a partir daquilo que achamos que é impossível, a partir daquilo que achamos que é limitado, a partir daquilo que achamos que é inconcebível, nós poderemos participar do impossível de Deus, poderemos ver a manifestação do impensável, do poder de Deus nas nossas mãos, diante dos nossos olhos. Puderam ver a satisfação, imagina, eles puderam ver a satisfação daqueles que estavam ali por causa de Jesus e por causa do momento e por causa do que Jesus estava falando. As palavras de Jesus enchiam os seus corações a ponto de o dia passar, o dia chegar ao seu fim e eles esquecerem por um tempo das suas necessidades, da fome que tinham, esquecerem das suas condições, porque eles estavam afastados do comércio e estavam no meio de um deserto, para ouvirem Jesus. Isso nos faz refletir a respeito da importância do Evangelho de Jesus Cristo, que é a mensagem que temos hoje em nossas mãos para pregar, para anunciar, para falar. Se nós realmente estivermos fazendo isto de todo o nosso coração, suprimindo muitas vezes a nossa própria vida em função do Evangelho de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, então certamente nós muitas vezes iremos ver ao nosso redor pessoas sedentas, pessoas necessitadas, desejosas, carentes. Sabe por que não estamos vendo essas pessoas ao nosso redor? E não estou falando aqui apenas de carente do alimento físico ou da cura do seu corpo físico, mas pessoas que vão esquecer das suas necessidades físicas, humanas e materiais, porque vão estar ao nosso redor por causa da palavra que temos falado, do Evangelho que temos anunciado, do amor que temos demonstrado, daquilo que temos compartilhado, que temos recebido dos céus, que temos recebido do alto. Essas pessoas talvez serão aquelas que vão caminhar conosco e vão desejar andar conosco, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, sem saber que falavam com Jesus, falavam de Jesus, com Jesus, mas não tinham a visão plena daquilo. Mas as palavras de Jesus ardiam naquele coração, ardiam no coração daqueles homens. E quando chegou no destino, onde eles viram aquela situação de ver aquele homem que estava falando com graça, aquele homem que enchia nas suas palavras o coração deles, esvaziado por causa da tristeza, da amargura e da angústia, ele ia partir para um outro lado. Prontamente, o desejo do coração daqueles homens veio na expressão: fica,
conosco, pousa em nossa casa, fica neste dia conosco. Talvez nos falte esta fé de abrirmos mão de alguma coisa para falarmos de Jesus. Talvez falte para a igreja desse tempo este desejo de suprimir as suas angústias, suas carências, seus medos, para falar de Jesus, para compartilhar do amor de Deus. Mas hoje, nesse ensinamento, fica claro aos nossos olhos que, se assim fizermos, nós temos algumas possibilidades diante de nós. Primeira delas, nós iremos atrair as pessoas a Jesus, porque esta palavra, ela é poderosa para iluminar os caminhos que estão escuros, para transformar a vida daqueles que estão caóticos, mortos nos seus pecados e delitos, levá-los ao arrependimento. A palavra, ela é poderosa para provocar a manifestação de Deus. A palavra, ela é poderosa para encher o coração dos homens. Nós poderemos ver as pessoas se achegando a nós, buscando através da nossa vida esta relação íntima e pessoal com Jesus, para participar daquilo que Jesus tem para compartilhar com eles. Segundo ponto que esta palavra nos ensina, fala a respeito do poder de Deus para fazer as obras de Deus em nós, com a bênção de Deus. A palavra dá-lhe voz de comer, organiza o povo, reparta o pão, distribua entre o povo. Isto faz referência àquilo que Deus espera de nós, e que por causa desta ação, Ele manifesta o seu poder para poder fazer com que todos os elementos possam contribuir com a confirmação da ação sobrenatural que Deus quer manifestar através da vida da igreja. Se você não compreender que chegar a este lugar, chegar a esta igreja, trazer alguém até este altar, é uma ação que Deus espera de você, é uma ação que Deus já deu a você, é uma ordem que você já recebeu. Você não precisa ficar esperando a igreja organizar campanha, seminário, jornada evangelística. Você não precisa nada disso, essa missão já é sua. Trazê-los aos pés de Jesus, trazê-los a participar do pão, trazê-los a participar do peixe. O peixe é um dos símbolos do cristianismo, o pão é o símbolo do corpo de Cristo. Eles foram chamados a participar deste pão que se multiplica a partir de você, começando em você, através de você. E quando isto acontece, Deus vai fazer sinais e maravilhas. Por que Deus curava os enfermos que estavam no meio daquele povo? Porque eles eram trazidos na presença de Jesus. Na cultura judaica, os enfermos eram levados para fora da cidade. Mas na cultura de Jesus, os enfermos eram trazidos para a presença de Jesus. Porque muitas vezes nós observamos
os nossos padrões, mas não observamos a natureza divina de Deus em nós. Porque muitas vezes passamos por este conflito. Quando ouvimos que alguém que nos é caro, que nos é precioso, seja na amizade, seja na família, passa por um problema tão difícil em sua vida, como o câncer, como a Covid, quantas vezes nós queremos exercer apenas a ação de sacerdote, apenas de fazermos das nossas palavras de oração uma palavra de intercessão pela vida deles, mas nem sempre é esse o caminho do operar de Deus na vida de alguém. Talvez você vai cruzar na sua vida com pessoas com quem Deus quer tratar pessoalmente, e você vai ser o instrumento de Deus para fazê-la chegar aos pés de Jesus. Você vai ser o instrumento de Deus para multiplicar o pão que desceu do alto, para compartilhar com aquela pessoa o pão que foi partido em favor de muitos, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse milagre nos fala a respeito de que Jesus quer atender a todos. Quando ele relata os 12 cestos cheios, ele faz uma menção das 12 tribos de Israel. E ali está simbolizado que Jesus é aquele que veio para todos os seus, para alcançar a todos os seus filhos, para alcançar a todas as suas criaturas. E esses cestos estão cheios. Eram os cestos das sobras. Aquele povo que estava ali não iria mais comer daqueles cestos, porque depois daquilo eles iriam embora. Aqueles cestos ficaram ali nas mãos dos discípulos. Outros se servirão daquele cesto, outros comerão da fartura que há no meio do povo de Deus, outros se servirão e se satisfarão daquilo que Deus tem dado ao seu povo, porque Deus está dando para nós, para que nós possamos dar a todos. A igreja é esse caminho que Deus tem escolhido neste tempo, para ser aquela que vai servir a todos daquilo que Deus tem dado. Eles não vão conseguir chegar até a provisão de Deus se não for através de nós, se não for através daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão com Cristo, daqueles que têm Cristo em seu coração. A multiplicação para muitos está nas tuas mãos. O maior milagre que a multiplicação nos revela é que Jesus tem poder para agir em todas as áreas das nossas vidas, no físico, no material, no espiritual, mas que Jesus quer fazer de todo e qualquer milagre um alvo para a glória de Deus, um alvo para a manifestação do poder de Deus, e também um sinal para a alegria, para firmar a fé de muitos. Mas tudo isso acontece a partir do momento em que nós temos nas nossas mãos o pão e o peixe, e com a bênção de Deus aprendemos a compartilhar, aprendemos a alimentar aos que estão ao nosso redor. Você, ao olhar para os que estão ao seu redor, como é que você os enxerga? Como é que eles estão? Queria pedir que a Josi subisse.
Só ela, só para nós encerrarmos, não precisa subir todo o pessoal. Como é que está o teu coração? Nesse tempo de pandemia, não é difícil nos encontrar olhando só para nós ou para a nossa família. As nossas preocupações muitas vezes podem estar como muitos daqueles que estavam no meio daquele povo. Tinham trazido provisão para si e não compartilharam com outros. Em um dos evangelhos, cita que havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes. E ele compartilhou daquilo que ele tinha. Nesta noite, o milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas e através da nossa vida é te usar como instrumento de bênção na vida de alguém. É te usar como elemento transformador na vida de alguém. É te ensinar que com a bênção dele, com a motivação certa no seu coração, com a disposição certa, você pode fazer um milagre acontecer hoje na vida de muitas pessoas. Não temos visto milagre nas nossas igrejas, talvez porque nós só estejamos querendo, como Filipe, dispensar o povo. Mas não é hora de dispensar ninguém. Os tempos são findos. Jesus está voltando. Muito em breve a trombeta vai soar. É tempo de a igreja abrir a sua boca, abrir o seu coração e multiplicar o pão vivo que desceu do céu e que nos traz a saciação da nossa fome, que nos sustenta e que nos é como providência para suprir todas as nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz que meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo o seu poder que opera em mim. Que você seja esse instrumento de Deus. Que o milagre da multiplicação aconteça na sua vida. Que o milagre da multiplicação aconteça através do seu ministério, do seu chamado, do seu dom. Aconteça através da sua timidez, aconteça através da sua incapacidade, aconteça através da sua inconstância, porque tudo isso só precisa de uma coisa: que você olhe para o alto, que você tenha a motivação certa e confie na bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.